Vamos começar a nossa live, o nosso podcast no Fio do Bigode desta semana. E pedindo para vocês que estão assistindo, que curtam, comentem e compartilhem. Esse vídeo está no YouTube, nós vamos ao vivo aqui no canal 20 da NET e mostrando para vocês um pouco do futebol de Santa Catarina, discutindo as equipes que hoje estão no Campeonato Brasileiro. E no podcast de hoje eu tenho o prazer de trazer alguns amigos convidados que vivem o futebol de Santa Catarina para poder fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo. Eu tenho comigo aqui dois comentaristas aqui da cidade, mas tenho o prazer de receber também um parceiro, amigo de tantos e tantos anos, direto de Chapecó, o senhor Ivan Carlos, que hoje é o narrador da Condá FM lá de Chapecó, e vai estar conosco também para falar da Chapecoense, meio com a corda no pescoço, mas vamos ouvir do Ivan o que estão pensando, o que está acontecendo lá em Chapecó. Ivan, prazer em recebê-lo aqui, é uma honra poder falar contigo. Olha, o prazer é todo meu, eu quero agradecer a oportunidade, Nassif, de rever o amigo, de conversar novamente com o amigo sobre futebol, a oportunidade de ver novamente, de falar de futebol com o Coutinho, colega de tantas jornadas esportivas, tantos jogos abertos, e também a oportunidade de conhecer mais um parceiro do esporte, que labuta pelo esporte e pelo futebol de Santa Catarina, apresentado agora há pouco pelo amigo. E é por aí, né, gente? Conhecendo novas caras, convivendo com as caras mais tradicionais, mas sempre o assunto mesmo, né? O futebol do nosso estado. Estamos à disposição. Muito bem, tu já anunciou o Coutinho, mas antes de eu colocar o Coutinho para conversar conosco, eu vou te apresentar agora o Niltinho Rebelo, né, que é o comentarista aqui da Rádio Som Maior, meu parceiro, meu amigo, que está conosco aqui também para falar do futebol catarinense. Prazer em recebê-lo. O prazer é meu, Nassif, boa tarde, Coutinho, Ivan César. Sempre é um prazer aí participar do teu programa aí, dessa tua iniciativa aí. Eu desejando, como sempre, o sucesso de tudo que tu já fez aí no rádio e agora nos podcasts. Muito bem, senhor Ivan Carlos, vou mostrar aqui para ti o Paulo Coutinho. Tu já deve ter visto ele aqui, porque, né, no pré aqui, vocês já conversaram, já bateram um papo. Coutinho, também quero recebê-lo aqui com muito prazer. Um abraço, obrigado pelo convite, grande abraço, muito bom ver o Ivan, né? Participamos muito tempo na televisão, juntos, né, ao vivo, e agora vamos bater um papo sobre futebol. É claro que as coisas estão diferentes em Santa Catarina, né? Cada um brigando para permanecer onde está, e não temos nenhuma equipe, a não ser o Avaí, né? Que está mais tranquilo, pode até subir, mas as outras equipes, tanto Criciúma como Chapecoense, como o Brusque, estão brigando para tentarem ficar onde estão. É um papo legal aí, muito obrigado pelo convite novamente. Muito bem, vou começar com o Ivan. O Ivan está de Chapecó, está lá em Chapecó, está acompanhando a Chapecoense. Chapecoense sempre forte nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Subiu, desceu, subiu. Hoje está na Série B, numa situação que nós aqui à distância, Ivan, entendemos é uma situação meio difícil, de dificuldade. O time está na zona do rebaixamento, não consegue reagir. Eu queria que tu desse aí o sentimento do torcedor do Criciúma e a tua projeção para a Chapecoense até o final da Série B. Olha, o sentimento do torcedor da Chapecoense, o torcedor da Chapecoense nos últimos anos, a partir de 2010, 2011, ele vinha acostumado a conquistas, a times fortes, a ver em campo principalmente um time guerreiro, um time que não temia time clube algum, um time que goleou o Internacional, com times que goleou o Palmeiras, ganhou de São Paulo em São Paulo, goleou o Fluminense, ia para Belo Horizonte, vencia o Cruzeiro, ia para Belo Horizonte, vencia o Atlético Mineiro, enfim, a Chapecoense teve a cara do furacão por um bom tempo. Aí nós tivemos, mesmo depois da tragédia, na tragédia todo mundo sabe como foi, nós perdemos muito mais que um time. Nós perdemos, além de um time maravilhoso, nós perdemos um time extracampo que fazia o futebol acontecer em Chapecó com muito profissionalismo. E você sabe que quando você perde um time e você fica com dirigentes que conhecem e que tem um clube estruturado nas mãos, você de repente consegue, né, rapidamente repor. A Chapecoense teve que administrar em 2017, especialmente, toda aquela catástrofe, né, bancando, e é bom que se diga isso para o Estado, o Coutinho, o Nassif, o Rebelo, olha, a Chapecoense bancou tudo até agora da tragédia. Se teve uma família indenizada, foi a Chapecoense que pagou. Se teve, então,
não deu para fazer time. Ela fez em 2017, graças à ajuda de muitos. O Internacional de Porto Alegre ajudou muito a Chapecoense. Palmeiras foi a equipe que mais ajudou a Chapecoense. Vejam, aquele Reinaldo, que hoje, por exemplo, é ala esquerda do Grêmio, ele foi emprestado pelo São Paulo de graça na época para a Chapecoense. Então, a Chapecoense teve a colaboração e ajuda em 2017 e chegou em 8º no campeonato, administrando contas, pagando contas. É bom que você diga isso, porque sobrou, por parte de alguns clubes, até empréstimo de diretor executivo ou gerente executivo de futebol que viesse montar o time. Então, 2017 foi uma situação. 2018 começou a cair na realidade pós-tragédia. Contas, ações na justiça, para praticamente todas as famílias entrar na justiça contra a Chapecoense. A Chapecoense bancou paletó para que radialistas, para que, por vontade própria, para que jogadores, para que dirigentes, todos, enfim, fossem sepultados, bancou os caixões, translado, é bom que você diga translado para as mais diversas partes do Brasil. Aqui em Chapecó, também para as vítimas, o próprio terreno do cemitério, o sepultamento, tudo a Chapecoense bancou. E, é claro, entrou na justiça contra a seguradora e resseguradora para tentar reaver isso. Mas até hoje não ganhou um pila. É bom que se diga isso. Então, a Chapecoense até agora custeou tudo. Faltou para montar time. E a Chapecoense, no insossego de pagar em dia, de pagar as contas, de montar time conforme suas pernas, a Chapecoense sofreu muito em relação ao time. Esse ano, por exemplo, nós estamos numa realidade muito difícil. Eu recebi ontem do Paulista, lá de Pernambuco, até tenho aí a camisa do Ibis, que já estão comparando a Chapecoense com o Ibis, e todo mundo sabe o que foi o Ibis, né? O time que mais apanhou, mais perdeu no Brasil. Então, vejam, um campeonato com 24 rodadas, venceu 4 jogos, 3 fora, 1 em casa. 24 jogos. E o pior de tudo, Nassif e Coutinho, é que a Chapecoense perdeu o mando de campo. Nós não somos mais em casa aquilo que fomos. É estranho em dizer, mas a Chapecoense não consegue vencer em casa. Até faz o resultado e, de repente, toma o gol. É coisa incrível. Mas já levaram um pai de santo ali, já foi pastor ali, já tivemos bispo indo lá, já tivemos outros crédulos se oferecendo, indo a rezar na arena e por aí vai. Mas a Chapecoense realmente não está conseguindo, nessa temporada, os resultados, pelo menos, para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do momento. A Chapecoense, Coutinho, é triste, né, cara? Muito triste. Nós que acompanhamos a Chapecoense, por exemplo, né? Eu gosto muito da Chapecoense, de Chapecó, do pessoal do Chapecó. Agora, o Ivan, tem dívida grande ainda? Ou tem um passivo aí para ser pago que não dá para administrar? Olha, a Chapecoense renegociou com todo mundo. De uma dívida aí que chegava até 140 milhões, a Chapecoense conseguiu fazer e aprovar aquela RJ, acertou com muita gente, tá certo? Chamou muita gente, abdicou de gastar no futebol e chamou, por exemplo, o cara tinha... E essa é a realidade. O empresário aqui de Chapecó tinha 600 mil na conta, na mão da Chapecoense. Ela oferecia 50. Bom, nós temos isso. E foi quitando, foi quitando, foi quitando. Hoje, o que a Chapecoense tem são algumas parcelas de 600 mil reais, porque ela refinanciou várias contas para poder pagar todo mundo, para conseguir conquistar a RJ e para poder seguir como clube de futebol. Caso contrário, ela não conseguiria. Inclusive, eu ouço muita malhação para cima do presidente atual da Chapecoense, o Alex Passos. Agora tem o seguinte, ó, se não fosse ele, nós nem teríamos a Chapecoense hoje. Então, falhamos na montagem do time, erramos na contratação de muitos jogadores, mas a parte administrativa da Chapecoense, é bom que se diga, está em dia. Mas só para completar essa primeira participação do Ivan, hein? E todas as famílias já resolveram seus problemas? Que teve, por exemplo, que ficamos sabendo aqui, que a mulher do treinador, do Caio, né, pediu 30 milhões na época, outro pediu não sei quanto. Isso aí já está resolvido? Olha, todos os assuntos relacionados à família, todos os familiares que foram para a justiça e outros que não foram, que foram chamados, por exemplo,
a esposa do ex-presidente Palaoro, ela não foi na justiça. Ela foi chamada pela Chapecoense, tá certo, para negociar. Tantos outros que foram também vítimas, né? Tiveram vítimas, até mesmo dirigentes, ex-dirigentes, empresários. Nós tínhamos empresários também no voo. Muitos abdicaram, até perdoaram contas que tinham em haver da Chapecoense, e outros, é claro, promoveram um acerto. E todos aqueles que entraram na justiça, a Chapecoense chamou para fazer acerto. Algum ainda está pendente, que não tem acerto firmado, mas é pouca coisa. Eu acredito que, no máximo, a última vez que eu conversei com o presidente, aí haviam 5 famílias de jogadores que ainda não haviam aceitado as propostas da Chapecoense, as condições para a Chapecoense pagar. Mas não faltou, em momento algum, boa vontade por parte do clube. Muito bem, vamos falar um pouco do Criciúma também, Coutinho. Momento do Criciúma. O Criciúma está aí um pouco acima da zona do rebaixamento, mas correndo risco porque tem muito grandão atropelando por baixo, né? O Criciúma tem uma chance real, né, de permanência, porque faltam para o Criciúma 14 jogos, são 42 pontos, e o Criciúma precisa de 17 para escapar, certo? Então a chance do Criciúma é muito grande. Agora, para ela ficar possível, tem que ganhar, né? Aí tem Palmeiras pela frente, por exemplo, os 4 próximos jogos, 3 são fora de casa. Palmeiras, depois Atlético Paranaense em casa, o Grêmio, jogo atrasado, e depois o Bahia. Então, para pontuar nesses jogos aí, você tem que fazer um esforço muito grande. Mas eu acho possível. O grande problema do Criciúma hoje é, como eu tenho o Chapecoense por lá, é o time por aqui também que não suporta jogo, né? Às vezes vai bem, mas na maioria dos espaços dos jogos tem cedido espaço no final da partida, e os jogadores que chegaram agora, os 6 novos contratados, nenhum deles está em condições normais de jogar futebol, nenhum deles, tanto que 3 já se machucaram. E aí, Coutinho? Em cima do que o Coutinho falou, o percentual que o Criciúma precisa de desempenho até o fim é menor do que ele veio até agora. Então esse é um lado positivo, mas sabe que o percentual, cada rodada vai mudar. E essa sequência que o Criciúma tem, com Palmeiras, Atlético e depois Grêmio, no turno foram 3 derrotas. Só ganhou do Bahia, né? Mas daí então isso é o complicador. E a questão é toda essa aí. Essas 2 semanas acho que caíram muito bem para o Criciúma para tentar recuperar todos esses jogadores, para ter a opção. Porque, e eu concordo com o Coutinho, quem está indo no campo lá está vendo, o Criciúma, ele não consegue suportar o jogo inteiro, e as peças que até então tinham para entrar, não tinham nem a mínima condição de manter a qualidade que vinha apresentada. Então as peças que vieram, deu essa luz para que o Tencate conseguisse montar e tivesse peças para mexer, para tentar ganhar, para manter e tudo. Mas a gente vê que eles não estão ainda com a mesma condição física e a parte técnica do que estavam jogando. Por exemplo, o Patrick de Paula. Dá para ver em 2 jogos que ele é muito diferente dos demais. Mas dá para ver também que 15 minutos e ele já está pegando os atalhos. Então por quê? Precisa de ritmo de jogo. Por isso também essa questão das 2 semanas, mas tinha que treinar bastante e tentar jogar para ver se o jogador pega esse ritmo de jogo o quanto antes, né? Não tem marquinhos amistoso. Uma folga até segunda-feira. Mas eu bato firme em cima da pontuação, pelo seguinte: o Corinthians, ele já tem 25 jogos. Então faltam para o Corinthians 39 pontos. 13 partidas, 39 pontos. Dos 39, o Corinthians precisa fazer 23. O Cuiabá precisa fazer 23 e 42. O Vitória precisa fazer a mesma pontuação do Corinthians, e o Atlético Goianiense mais do que todos. Certo? Então, por isso que eu vejo uma grande possibilidade de permanência do Criciúma, porque eu, particularmente, Niltinho e Ivan, eu acho que seria uma desgraça para nós passar por todos esses obstáculos, chegar na Série A e voltar para a Série B, com todo o respeito, que eu sei que lá tem times muito fortes, muito bons, mas é outro nível, é outro mundo completamente diferente. Agora, a questão que nós falamos muito na rádio, tempo de rádio, que era a questão, Niltinho, da falta de agilidade na reposição, nas contratações, do aproveitamento da janela que se abriu, né? E aí tu vê o nível, como é que o Criciúma conseguiu chegar. A todas as janelas aqui, desde essa administração, o Criciúma chegou muito tarde na janela. E nessa janela, o Criciúma chegou tão tarde que ele só pegou quem não teve custo.
O único handicap que o Criciúma tinha para trazer os jogadores era a vitrine da Série A. Porque não pagou por empréstimo, tem jogador que não paga nem o salário, porque não tem, teoricamente, no orçamento do clube não suportaria isso. Então teve que sustentar com isso aí. Um Igor Popó que estava parado no Juventude, o menino do Grêmio que pode dar certo, mas nunca jogou. E esse foi o único grande negócio que o Criciúma fez. Que não jogou, mas não jogou se ele, ainda. porventura, performar, o Criciúma tem 50%. É isso aí. O Grêmio 30% e 20%. Pedro Rocha, que veio aqui com a esperança, torce o joelho no primeiro jogo. Né? O Dudu já mostrou que vai ser útil. Mas machucou também. E aí tu vê essa quantidade de gente circulando pelo departamento médico. Isso e o Popó machucou também. Pois é. Agora, Ivan, agora isso aí parece que é um fenômeno brasileiro, isso aí, né? Porque o Flamengo tá assim, tá tudo assim. Mas o Flamengo tem elenco, né? O Flamengo só tem, mas tem 40 jogadores. O Ivan, sabe o que eu queria aqui? Eu queria o Cadu Gaúcho contratando. Porque aqui é impressionante, cara. É impressionante. Aquele cara, ele não errava né? A Chapecoense descobria jogadores em alguns locais aí que ninguém imaginava que ia trazer, né? E de repente chegava lá e dava certo. E aqui nós tínhamos um tripé ali, e mais o presidente. O presidente era muito esperto, Sandro Falauro. Eu nunca vi um cara, presidente de clube de futebol de Santa Catarina, pedir tanta opinião para radialista, para comentarista, coisa e tal. Tipo assim, Ivan, eu estou pensando no lateral fulano e tal, o que você acha? Aí ele tirava de você o que você conhecia do cara. Ligava para o outro comentarista, para o outro, tá entendendo? Ele era muito esperto, o Sandro Falauro. E depois sentava com esses três que já estavam, buscando a opinião do fulano é essa, fulano do ciclano é essa, e por aí. E o Cadu Gaúcho, onde quer que ele te encontrasse, ele fazia essa pergunta também, viu? Estamos trazendo o bala fulano de tal, o que tu acha que tu viu jogar? Eles eram, além de conhecedores do assunto, eles eram muito espertos, eles buscavam informação, eles tinham humildade para ir buscar informação com o time. Porque dificilmente hoje se encontra um dirigente de futebol, um gerente executivo ou um diretor de futebol. Os caras acham que sabem tudo. Quando na verdade dá para ouvir uma família fulano, ciclano, que pode estar conhecendo mais. Né? Se eles perguntarem para a gente aqui e a gente segue é bom, eles não trazem. Não trazem. Você é o contrário. Não tem isso também. Mas daí o que foi assim, ó, até o falecido treinador, né, da Chapecoense, quando veio aqui, disse, infelizmente, e é outra época, mas essa situação continua. Eu não tenho com quem conversar sobre futebol com a diretoria. Então essa ausência do diretor de futebol, aquele cara que é da região, que vai ficar na região, que conhece futebol, que também está atualizado com isso, seria muito importante. Porque a gente sabe que o presidente aqui, o vice-presidente estão fazendo uma boa gestão, o Criciúma está com as contas em dia, está com dinheiro, meu Deus, para quem caiu para a Série B do Catarinense, hoje está disputando, pode permanecer, pode buscar até a Sul-Americana, mas eles não conhecem futebol, eles não são da área. Então precisava essa pessoa, porque senão fica tudo na mão do executivo. Agora, Ivan, contratado. A Chapecoense aproveitou a janela e qual é a perspectiva aí para escapar do rebaixamento que vocês têm na pontuação que precisa? Amigo, a Chapecoense não aproveitou bem a janela. A Chapecoense fez o que fazia lá na década de 70, 78, 79, por aí. O cara jogou lá em 1900 e não sei o que, em tal time, e vou trazer. O cara é conhecido. Por exemplo, Neilton. Neilton foi contratado, o cara anda em campo. Não tem jeito. O Neilton passou aqui, né? Mas nunca será um Kleber Santana. Adianta, o cara não quer. Mas traz aí o Marlone. O Marlone é um jogador de bola, jogou no Vasco, jogou em grandes clubes, coisa e tal. Mas os caras não querem. Então, a primeira pergunta que o Sandro Falauro fazer ao jogador, escuta, tu quer jogar em Chapecó? Não, eu quero jogar em Chapecó, assim, na Chapecoense, por salário e tal. Então vem, senão não vem. Mas tem que querer jogar no time. E a Chapecoense tem aqui, eu tenho dito até, ela conseguiu reunir um time de matumbos aqui que não querem nada com futebol. É só o salário, o assunto deles não tem nada a ver com o Chapecó, não tem nada a ver com o Chapecoense, e em momento algum eles vestiram como deveriam vestir a camisa da Chapecoense. Então não é por acaso que a Chapecoense está nessa situação. Hoje, de 14 jogos, tem que vencer 7. Convenhamos, é quase impossível. Eu não jogo a toalha nunca. Que a Chapecoense também faz coisas aí que nem Deus duvida, né?
Mas, de qualquer maneira, assim, ó, errou e erraram muito em contratações. Essa verdade tem que ser dita. Agora vem o Moledo do Internacional, uma expectativa, esperaram vencer a suspensão do cara, tudo. Mas o cara não vinha treinando, e ao invés de prepararem ele para, no momento que terminasse a suspensão, entrar pronto em campo, ele entrou meia boca, já contundiu, foi para o banco. Então, falta profissionalismo no comando do futebol profissional do Chapecoense. E isso reflete... Administrativamente é uma coisa, futebol é uma porcaria. Isso reflete na arquibancada. A gente percebe pela televisão que o público sumiu, né? Só que tem o seguinte, ó, se você fizer uma média, o torcedor está insistindo. O torcedor da Chapecoense merece muito mais time do que tem. Mas o time está merecendo. Tivemos 4.500 e pouco no último jogo. Veja bem, depois de 4 meses sem vencer em casa, ainda tivemos média de 4.000 e poucos torcedores em casa. Então, o cara insiste, mas vai lá, tem tem torcedor saindo no intervalo. A garotada que está indo com o pai, com a mãe, com a família, pedem para ir embora. Querem sofrer tanto no estádio. E a Chapecoense, lamentavelmente, olha, tem provocado sofrimento nos jogos, principalmente, inclusive, em casa. Pois é, esse é um problema. 7 de 14. É complicado, né? É complicado. 50%. É 50% para quem tem... Quantos por cento hoje tem a Chapecoense, Ivan? E aproveitamento? 30%? A Chapecoense está com 30% de aproveitamento. 30%, olha só. Tem que quase dobrar. Quase dobrar. Então precisa quase dobrar o percentual para não cair. Ela precisa ter um aproveitamento de agora até o final, em 14 rodadas, tendo de 50%, chegaria a 40%, eu acho que 43, 44 no geral, para alcançar os 41 pontos, com 41 pontos permanecendo. É porque tem o Brusque ali, que está brigando com ela, né? Os dois, quem chega na frente no Z4, depois tem fora o CRB, e aí já é uma distância para os outros lá para cima, né, cara? Ali já fica mais complicado. Então hoje seria o CRB, que tem um jogo a menos, e o Brusque, os adversários diretos da Chapecoense. Pois é, e o Ituano de vez em quando... Tem o Botafogo também de São Paulo, que ainda não garantiu sua vaga. E o Guarani começou a reagir, né? O Guarani já vem de 4 vitórias, né? Aliás, mas continua lá embaixo, né? 21 pontos, né? Mas se aproximou bastante aí, né? De um possível escape. Esse treinador do Avaí agora, esse que está lá, o Alan Lau. E eu estou acompanhando esse cara faz algum tempo, viu? E ele está na minha lista. Um treinador que fez bons trabalhos e agora no Guarani ele está fazendo mais uma tentativa de resgate. Daquele time de baixo ali, o Guarani tem mais chance de sair. Pelo desempenho que está acontecendo. Pelo momento dele, né? Pelos últimos jogos. Agora a gente fala sempre aqui dos analistas de desempenho do Criciúma, né? Lá na Chapecoense, deve ter dado a ficha do Neilton, né? O Neilton sabe o que eu acho errado, Ivan? O Neilton não era tão longe, né? As atuações dele, ele veio aqui no Criciúma e só passeou aqui, né? O Neilton, quando ele chegou aqui, o diretor executivo, né? Era diretor, era gerente executivo, ele falou na época eu estava na Jovem Pan, ele disse: o jogador mais barato que nós trouxemos, eu disse, tu está enganado, cara. Ele é o jogador mais caro que trouxeram, era o Neilton. Não, senhor, eu te mostro o salário dele, não estou falando de salário, estou falando em produção. O cara produz zero, se ele ganhar 10 mil, ele é caríssimo, certo? E ele não joga aquilo. Agora, como é que a Chapecoense não liga para mim? Como é que pode isso? Não, mas tem o seguinte, ó, você vê cada contratação, você ouve cada contratação aqui, ó, é reserva da Série C, reserva do ABC, jogador do... Agora o Neilton estava ultimamente no Água Doce e foi reserva do Água Doce. Aí a Chapecoense quis resolver o problema dela de ataque com o Neilton. Mas não é só ele. Aí traz um baita de um jogador que eu acho que tem um futuraço, é bom jogador, aqui de Santa Catarina, que é o Marcelo Júnior, aquele Marcelinho, muito rápido, bom jogador, e não aproveita, só estreou, fez um grande jogo e depois não foi mais para o jogo. Tem que jogar o jogador do empresário, não. Falando o time da Chapecoense. Pois é, o Nitino largou o jogador do empresário, né? Largou um veneno aqui, ó. Vai que o Marcelinho não está no esquema. Agora o nosso futebol seria muito bom, né? Que as coisas pelo menos ficassem como estão. Claro. O Criciúma aqui, a Bahia, o Chapecoense e o Brusque na segunda, e infelizmente o Figueirense vai para a 5ª temporada na Série C. E inclusive já tem uma faixa em Florianópolis, né? Penta, somos Penta, outdoor. Em Florianópolis somos Penta.
Agora, para finalizar aqui a Série B, vamos falar depois da Série A, Criciúma. Olhando a tabela, eu estou vendo 2 times que, em princípio, não eram cotados para subir, liderando a competição, que é o Novo Horizontino e o Mirassol. Os dois paulistas. O Novo Horizontino, no ano passado, chegou na boca ali, perdeu na última rodada, penúltima, né? Mas é surpresa para vocês aí, Ivan, tu que acompanha mais uma Série B atentamente, que o Novo Horizontino e o Mirassol, à frente do Santos, inclusive, pontuam a competição? Olha, não é surpresa, assim como na Série A, na minha opinião, o Bragantino não é surpresa. O futebol paulista está bem acima, né, na consideração em comparação com os demais. Eles investem mais para enfrentar os grandes. Há um apoio maior da Federação Paulista, também dos patrocinadores em São Paulo. Então eles conseguem montar times interessantes. E muitos jogadores preferem jogar, por exemplo, no Mirassol, no Novo Horizontino. O Bragantino é um time de empresários, todo mundo sabe, né? Tem uma empresa por trás. Mas a gente sabe que enfrentar os grandes, estar na vitrine, faz com que jogadores... Por exemplo, a Chapecoense tentou trazer um cara para cá, um jogador, não vou citar o nome agora. O Vasco tem um contrato com ele por 450 mil, ele está no banco. A Chapecoense tentou trazer o jogador não veio para a Chapecoense oferecendo 150, mas ele foi para o interior paulista por 100. Está entendendo? Sim. Ele receberia 100 lá e o restante do Vasco. O Vasco continua pagando ele. E assim acontece com vários jogadores que eles preferem estar no eixo Rio, São Paulo, Minas, atualmente. Ou, de repente, na dupla Grenal, aqui no Rio Grande do Sul, ou no Atlético, em Curitiba, que o Atlético também é vitrine forte do futebol. Então tem isso, tem jogadores que simplesmente não querem vir. Mas eu prefiro esses do que aqueles que vêm com nome e acabam não vindo, né? Vêm, mas não vêm. Esse é o pensamento. Então eu acho assim, que o Novo Horizontino não é novidade, o Mirassol não é novidade, assim como o Santos deve subir, eu acredito, também no futebol paulista, né? Agora, eu sinto, e até queria fazer essa pergunta para vocês, é oportuno o debate para isso. Eu, lamentavelmente, né, meu amigo, a gente, com todo o respeito, saudoso Delfim, mas eu sinto a falta do apoio da federação, a falta do estar presente da federação. Ora, aqui, se você pedir no S de Santa Catarina em relação à diretoria da Federação Catarinense de Futebol, pouca gente sabe. E a gente criticava tanto, cobrava tanto do Delfim, cobrava tanto de arbitragem, cobrava tanto de organização, mas ele deixou com 4 na Série A, não é isso? 4 clubes na Série A. E hoje nós estamos capengando para manter pelo menos um na B e pelo menos um na A. Então a situação mudou muito também no que diz respeito à administração do futebol, o apoio e a presença da federação junto aos clubes. E é uma queixa que nós temos aqui no oeste de Santa Catarina. Não é minha, é do futebol, é do Concórdia, é da Chapecoense, é de todos por aqui. Coutinho, tu concorda com isso? Não, eu não concordo porque na época, quando tínhamos 4 equipes na Série A, o Criciúma não estava, hein? Não era o Criciúma. Eram 4 sem o Criciúma. Sem o Criciúma. O mérito era total dos clubes. A federação não fazia nada também. O que a federação fez para algum clube? Por exemplo, quando o Criciúma foi campeão em 91 da Copa do Brasil, o Delfim nem se dava com o Moacir Fernandes. Não falava. Então é o seguinte, não mudou nada. Não mudou nada. Para mim continua a mesma coisa. Hoje a federação vive e sobrevive em cima do Criciúma, porque tem o percentual das rendas aqui, que é muito alto, né? Uma média de mais de 14 mil pessoas por jogo. Então, para mim não mudou nada. Agora a Série C do campeonato, agora tinham 4 clubes, aí desistiu em Bituba, já fizeram o congresso técnico e vamos disputar com 3 clubes, sobe 2. Então, não era só que faltava. O clube que caiu, o clube que não subiu tem que apanhar, né? Pelo amor de Deus. Não, mas também mudou também os 2 presidentes, a característica de cada um, né? O Delfim era um político, era um cara. Mas não arrumava dinheiro. Não, mas pelo menos não arrumava dinheiro. O Rubinho também não arruma dinheiro. E o Rubinho tá. O Rubinho também só pensa no Criciúma. E o Criciúma não precisa. Não, mas o Criciúma precisa. Mas a gente o Criciúma precisa tanto quanto a Chapecoense. Até mais. Mas a gente tem que... O Criciúma é só existir. Olha aí, são quantos mil sócios? Olha a média de público. A gente aqui tem exemplo de que o Criciúma é o Criciúma. Mas o que criou? Tem dito sempre aqui, ó. Mas o Criciúma criou isso aí. Isso aí ninguém, não foi federação nenhuma que criou para o Criciúma. O Criciúma criou 18 mil sócios,
criou reforma no estádio, o Criciúma fez esse treinamento, foi o Criciúma que fez, não foi a federação, nem de Delfim, nem de Rubim, nem de ninguém. O Criciúma nem precisa da federação. Não, mas na época precisava. O Criciúma não tinha nada. O Criciúma nasceu forte, o pessoal tem uma paixão, e isso eu admiro, porque eu fiz muitas decisões aí, muitos jogos aí, aqui também, de Chapecoense, Criciúma. Criciúma é uma junção de gremistas e colorados que se uniram pelo Criciúma. Não te mete na nossa praia aqui que não tem nada de Colorado e Gaúcho. Colorado e Gaúcho é com vocês. Aqui não tem nada de... Aqui não tem Gaúcho e Colorado, não. Aqui tem Criciumense. O que a gente tem que lutar com a federação é fazer um campeonato catarinense rentável, porque é um campeonato deficitário, com 10, 12 times, isso aí não existe isso aí, não tem como ter um campeonato desse jeito seja rentável, que o prêmio seja 100 mil reais. Não, eu já estou discutindo, sabe o quê? O prêmio do campeonato não dá uma viagem para o Criciúma Chapecó. Eu já estou discutindo a Recopa do ano que vem, porque é o Criciúma, que é o atual campeão, e o campeão da Copa Santa Catarina, certo? Certo. E daí vai jogar Criciúma e o campeão da Copa Santa Catarina. Não tem prêmio, tu vai jogar, tu tem que antecipar a temporada, tu corre risco de perder jogador, não ganha um centavo. Então pra que Recopa? Faz o que fez o Gaúcho, joga na primeira rodada, faz um enfrentamento e vale a Recopa. Nós continuamos a Mas isso não vale vaga na Copa do Brasil, né? Não. Recopa não. Porque em 2007 a Chapecoense foi campeã, aí inventaram um jogo extra entre Chapecoense e Figueirense aqui na Arena Condá, quando a Chapecoense já tinha desmontado o time, valendo, lembra? Valendo, olha aqui a vaga da Copa do Brasil. Quem é o presidente da federação? Santa Catarina e o campeão catarinense, lembram? Hoje a competição que mais paga, sabe qual é a competição que mais paga hoje? É a Copa Santa Catarina. O prêmio da Copa Santa Catarina é a primeira fase da Copa do Brasil, do campeão. Então vale mais de 700 mil reais. Deixa eu só colocar uma palha nessa conversa aí, que é o seguinte. Falou lá o Ivan do Delfim, falou aqui, estamos falando do Rubinho, estamos falando da federação. Agora, os clubes não se mexem, os clubes não se movimentam. Se o campeonato hoje tem 12, pelos clubes tinha que ter 20 jogando, porque eles querem jogo. Então os clubes não ajudam também a formatar um campeonato rentável. A nível nacional também. As federações continuam ricas e os clubes continuam pobres. Ou 2, 3 aí, como o Flamengo e tal, que tem essa renda toda. Não, mas aí. tudo bem, mas aqui no nosso quintal é isso aí. Quer dizer, como é que os clubes aceitam um campeonato? Porque cada um tem um voto. Então o voto do Criciúma, que é campeão estadual, ou da Chapecoense, ou do Avaí de Figueirense, é igual ao do pequeno. Então vai ser sempre 12. Mas aqui dá o carteiraço. Mas é claro. Mas eu no estado, aqui de Santa Catarina, eu tiro a Chapecoense porque a Chapecoense teve problemas seríssimos que eu não sei como é que está viva, certo? Mas está. Certo? Agora os outros é má gestão. Imagine só o que aconteceu com o Figueirense, né? Perdeu completamente, teve que ir. Olha o Joinville, gente. Olha o Joinville. Até a recuperação judicial está atrasando, entende? Então, na realidade, tem razão. E os pequenos? Os dirigentes têm que criar um novo corpo. E os pequenos que estão aí no Campeonato Catarinense também, eles dependem das prefeituras. Você não pode, não existe isso aí. Não é assim que funciona. O poder público não tem dinheiro para o esporte profissional. Mas tu quer ver, nós tocamos um assunto aqui que foi o futebol paulista. E hoje 2 times pequenos, de cidades minúsculas, estão para subir para a Série A do Brasileiro. Por quê? Porque há uma gestão, há uma busca, há uma vitrine maior. Claro, São Paulo é uma vitrine maior. Agora aqui, a dependência que existe das prefeituras é que não faz a coisa andar. Quer dizer, que se tivesse uma gestão, se tivesse gestores fortes, com investimento, dá para fazer. Tu vê, o Barra está fazendo um bom trabalho lá. O Caravaggio aqui, com todas as suas limitações, subiu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas de qualquer maneira tem uma estrutura já, uma infraestrutura montada. O Caravaggio não subiu esse ano, está subindo há 3 anos, né? Pois é. Ele se preparou para subir. É time de 3 anos. Então não vai ter problema se o Caravaggio, como teve ano passado. Onde é que vai jogar? Tem time que joga o Campeonato Catarinense não tem onde jogar. Isso sabe onde é que joga? Joga um dia no Camboriú, outro dia no Marcílio Dias, outro dia... Isso falta também, aí eu coloco um pouco culpa da federação também, né? Porque tem que ter um caderno de encargos. Tem um caderno de encargos, para poder fazer valer, né? Esse caderno de encargos. Mas e a Série A? A briga está grande lá em cima, né? Embaixo também, né? Tem 4 times brigando. Briga lá. Botafogo, o Fortaleza, o Palmeiras e o Flamengo. Os outros já estão 10 pontos de diferença. São Paulo está perto ali. Não, 41.
Então, 41, o Botafogo tem 50? então, mas o Flamengo tem 44. Né? Não, pois é, mas eu estou falando do título, né? Não, eu estou falando da briga. Estou falando do título, Tá. a briga pela Não, Libertadores entendi. tem mais gente com chance. É verdade. Mas em termos de título Título o Botafogo tem 44, 50 e o Fortaleza tem 49. Está mais curto que a O Série São B. Paulo e o Cruzeiro tem 41. Porque a série B até o nono colocado tem chance de classificar. Certo? Porque é 5 pontos do quarto colocado. Agora a Série A. E o esporte tem jogos para trás, né? A vantagem da Série A, Nelson, é que tem, por exemplo, o que não tem na B, certo? Você tem Sul-Americana, você tem Libertadores e tem título, né? Então Acho que tem 3 opções do 12º para frente e além do mais, tem mais uma situação. Sabe quanto ganhou ano passado o 16º colocado? O primeiro a não cair? 17 milhões de reais. É o prêmio para o 16º colocado. Se não me engano, só 2 times não vão para o Libertadores ou Sul-Americano. É por aí, mais ou menos. É, possivelmente. Não é? Conforme ser campeão da Libertadores agora, Isso, esse ano. e Copa tal, do Brasil Copa também, do né? Brasil, etc e tal. E vai acontecer, né? Aí fica só 2 times. E na série B, onde está o Chapecoense, o Havaí e o Brusque, tu briga para subir ou para cair. Certo? Não tem. Não tinha que ter um outro atrativo, né? Não sei qual, agora não posso querer resolver o mundo aqui, mas deveria ter para ter uma briga intermediária também. É o que é uma situação que dificilmente vai acontecer, né? Porque a CBF ela não tem essa. Mas na Europa tem, né? Não, mas tudo bem, mas é aquilo que eu venho dizendo já há algum tempo. O calendário é uma vergonha, né? O calendário brasileiro aqui é uma vergonha. Por quê? Porque tem os estaduais. E os estaduais, eles têm calendário para 3 meses, equipes pequenas, que não tem o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu sempre falei, a CBF teria que abrir mais divisões no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro, para poder dar calendário para cada um exemplo, porque isso é uma bagunça aqui. Tem rodadas ainda do Campeonato Brasileiro Série A que não estão ainda definidas. E a quinta rodada? Né? Teve problema com o Rio Grande do Sul, né? Foi jogo atrasado do Grêmio, tem jogo atrasado do Inter. Mas já passou, né? O Grêmio está jogando no campo dele, o Inter jogando no campo dele. Mas os jogos atrasados são deles. Mas eu recebi uma informação hoje que o jogo do Criciúma contra o Grêmio, e agora tem Flamengo e Grêmio lá, né? Grêmio e Flamengo, a arena está totalmente impraticável. Impraticável. As rádios não têm cabine mais, não tem camarote ainda. A fiação está toda deteriorada, estão trabalhando com geradores. Porque não tem iluminação. Estão trabalhando com geradores, cara. Então, inclusive para as rádios aqui no jogo do Grêmio lá, dia 25, vai ser complicado tu ir lá fazer. Porque se vai ficar no meio da torcida, não tem cabine. Entendeu? Então, até se justifica. Agora, por que acontece isso? Por que tem esses jogos atrasados? Se tu tirar a tragédia, falta um jogo apenas da tragédia para ser recuperado, que é esse jogo do Criciúma e Grêmio. Ok? Os outros. Não, acho que o Inter está atrasado. Não, o Inter tem também. O Inter está atrasado. O Internacional tem 2 jogos também. Não, mas não pela tragédia, porque ele estava na Sul-Americana. As datas conflitantes Sul-Americana e Libertadores, por isso que adiaram um monte de jogos, tem 9 jogos atrasados. O Inter só tem 22 jogos. Pois é o que tem. Quem tem mais tem 25. É o que tem menos jogos, mas ele tem jogos adiados pela Libertadores, pela Sul-Americana. Então é complicado. E quando vai ajustar esse calendário aí, meu amigo, vai dar essa superposição. Tu vê, agora parou a data FIFA, beleza. Esse ano já conseguiram fazer com que não haja jogos na data FIFA. Hoje à noite o Brasil joga, já está contra o Equador e contra o Paraguai. Então tu consegue recuperar alguns jogos, como foi o jogo Cuiabá e Juventude, que foi recuperado. E se a Arena tivesse em condições melhores, talvez estivesse jogando já o Criciúma por esses dias. Mas enfim, e lá embaixo, qual é a perspectiva de queda aí? Porque tem uns grandão que vem atropelando, né? Eu vejo que tem de 30 para baixo, de 30 pontos para baixo, todos estão brigando para tentar fugir. Porque o primeiro rebaixado hoje, na Série A, é o Corinthians com 25. Isso. Então quem está 30 está no bolo. Que é o Bragantino. Que é o Bragantino. Bragantino, Atlético. Escapou porque ganhou o último jogo, estava com 27. E o Juventude foi para 29. 29. Empatou ontem, foi para 29. 28 e o Grêmio 27. Pois é. Fluminense 27. Então não tem ninguém fora. Não. Quer dizer, não, porque o Fluminense não cai, o Grêmio não cai, não sei. Quando eles caíram, eu escutei essa mesma história. Aliás, nós também aqui, né? Criciúma, Chapecoense, Havaí. Não, faltam 30 rodadas. Aí depois falta 20. Daqui a pouco falta 10. Não dá mais tempo. Não sei se foi a última do Criciúma, mas quando ele caiu numa vez aí, porque ele entrou na zona de rebaixamento na última rodada. Pois é. E já entrou e já caiu. E no outro ano caiu para C, inclusive. Pois é.
Porque quando cai da E, é exatamente isso. Quando cai da A para B e tá com essa estrutura que está e não consegue manter, se não fizer direito... Mas quer ver um negócio? O Criciúma, se cai para a Série B, o Criciúma perde 100 milhões de reais. 100 milhões de reais o Criciúma perde. Entende? Olha só o que pode representar isso para o futuro do clube. Entende? Porque hoje você tem uma arrecadação de sócios, que também diminuirá, mas tem a televisão, tem as cotas, certo? E agora vem as ligas, né? A liga. Falando nisso, Ivan, que lado está a Chapecoense? Está na Forte, está na Libra, que vem dinheiro grosso agora aí, hein? Acertaram com mais uma TV, hein? A Chapecoense está na Libra, né? A Libra. A Chapecoense vai, segundo o que eles estão computando agora, deve perceber nos próximos dias aí, nos próximos meses, assim que acertarem os detalhes, um montante que chega perto de 40 milhões. É o que o presidente comemorou dias atrás, para que haja sustentação do futebol profissional de Chapecó, principalmente, é claro, se vier a cair, até porque a gente tem que ver que a Chapecoense tem parcelas mensais que ela assumiu, né? Não são tantas assim, mas tem, e vai ter que cumprir com isso, montar time, montar despesa, cai a arrecadação, como disse o Coutinho agora, uma barbaridade. A Chapecoense perde, se ela for com a Série C de Campeonato Brasileiro, ela sai de um orçamento aí de 45 para 50, para no máximo 20 milhões. Aí cai realmente, é queda brusca. E daí cai nível técnico também, né? Porque não pode contratar nesses Com níveis. certeza. Né? Até porque as grandes empresas, por exemplo, tem a Bugio 6 milhões por ano. Vai dar 6 milhões por ano ano que vem numa C? Claro que não. É difícil. A Aurora, todas as grandes patrocinadoras, os grandes patrocinadores que a Chapecoense tem, caem muitos. Sem contar que a Chapecoense tem hoje 8 mil sócios e há uma queda vertiginosa também a partir do momento que dá com a Série C de brasileiro. Está encerrado o Fio do Bigode. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.